Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, o podcast da Nova Economia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que os nossos colegas empresários têm que se atentar bastante nesse conteúdo. Nós vamos falar hoje de recuperação de crédito tributário. E para isso, nós trouxemos aqui uma dupla de Minas Gerais, Gerson Mourão, seja muito bem-vindo no Prazer, podcast. obrigado. Obrigado pela presença de vocês, é uma honra ter vocês aqui na nossa capital. E é isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse dogma aí de recuperação de crédito tributário, que é uma dor de muitos empresários, muitas empresas. Na verdade, já indo direto ao assunto, eu percebo que muitas empresas não sabem dessas informações. Por que que isso acontece? O que que vocês acham, na opinião de vocês, que são especialistas nisso? Quando vocês se deparam com uma empresa que tem uma situação clara de possibilidade de recuperação de crédito, e quais são os motivos que esses empresários, justificam essa omissão, vamos dizer assim, desse direito que eles têm? Bom, Carlos, a gente pode dizer que a recuperação tributária, essa oportunidade de recuperação tributária, ela ocorre, primeiro, a gente pode dizer, devido à complexidade do sistema tributário. O sistema tributário ele é complexo e, por causa disso, podem ocorrer eh, eh, recolhimentos indevidos, erros de alíquota, erros de interpretação. E essa complexidade faz com que impostos sejam recolhidos a mais e possam ser restituídos, vamos dizer assim. De um modo geral, a gente pode dizer também por questões de erros operacionais, falhas humanas, falhas de sistema, às vezes um erro de classificação de alíquota. Então, isso também é baseado no princípio de que a restituição do imposto pago a mais, ela é um princípio fundamental do direito tributário, vamos dizer assim. Você Isso, tem entendo. direito, a empresa tem direito a reaver os impostos pagos a mais. E aqueles Entendi, impostos pagos a mais vão refletir diretamente no fluxo de caixa da empresa. com Então, certeza. aquele recurso que estava retido ou perdido, ele vai voltar para o fluxo de caixa da empresa. Então, essa a maior importância da recuperação tributária é o impacto dela positivo no fluxo de caixa das empresas. Pô, que maravilha. Mas que eu vou agora eu vou falar como empresário aqui. Eu sempre tive comigo a impressão que esses créditos tributários, essa restituição nunca uma dificuldade muito grande de reaver esse crédito. É realidade ou é um preconceito? Porque eu já vivi algumas situações, poxa, é muito burocrático para pedir essa essa restituição. O empresário por si só, com contador, ele consegue ter acesso a isso? Ou é necessário um advogado especialista, uma instituição especialista com essa matéria, para que ajude esse empresário? Porque afinal, eu tenho a impressão, e me corrija se eu estiver errado, Gerson, que os empresários não conhecem todos os direitos e como realmente funciona essa questão de recuperação de crédito tributário. Que vocês acham nesse sentido, cara? Ô Carlos, nós temos feito um trabalho mas de cunho muito educacional. É uma Ótimo. preocupação que a gente tem na Soubis, que é a nossa empresa, e nós somos sócios-diretores do Grupo Estúdio, que é hoje um ecossistema de redução de custo, melhoria de performance e compliance. É considerada aí a melhor consultoria tributária no Brasil. Esse Recuperação de crédito tributário pode ser feito por contabilidade? Pode. Pode ser feito por advogado? Pode. Por empresa? Sim. Desde que a pessoa esteja preparada, estejam, de forma orientada dentro da lei, como se faz a recuperação desses créditos, tá? Uhum. Um exemplo, hoje 94% das empresas hoje, elas têm direito a recuperar algum tipo de crédito, Meu e Deus. muitas não conhecem e não sabem que têm direito a recuperar isso. E às vezes toma um caminho muito, difícil, que é a via judicial. E aí você fica lá esperando um bom tempo, sendo que a gente consegue fazer isso, né, dentro de uma via administrativa, Olha só, é mais dependendo. eficiente. É. Eu já tinha um outro, eu acho que Hum. deve ser a dor de muitos empresários e colegas, que a gente tinha sempre a impressão que se tratando de recuperação de crédito tributário, porque a relação com o Estado é meia complexa, eu sempre tive a impressão que judicializando era mais rápido, era mais eficiente. Então não é isso. Não, é isso, vai depender muito do tipo de crédito e a gente faz uma classificação nisso, né. Ah, entendi. Então existe uma classificação. Quando você fala de recuperação de crédito, não é uma coisa que você recupera
de qualquer forma, de qualquer jeito. Entendi. Então, por exemplo, nós temos os créditos que nós chamamos que estão na via administrativa, que são créditos que são pacificados, que a Receita Federal reconhece que é de direito do contribuinte. Você entra com o processo administrativo, você vai recuperar esses créditos de forma bem tranquila e rápido, com Como se agilidade, fosse uma né? súmula, já está morta ali, é Você isso? pode usar esse crédito para compensar o que você tem a pagar, né? Uhum. Ou você pode pedir a restituição desse crédito, tá? Pedindo compensação, você vai abatendo no que você tem a pagar para frente, né, na empresa. Pedindo a restituição, a Receita Federal vai julgar isso no seu caixa. Entendi. Só que aí demora um pouco mais, depende da Receita. Qual Agora, Lógico que qual que tem é o período algumas médio? peculiaridades, vamos dizer assim. Por exemplo, tem alguns tipos de impostos que só podem ser compensados com outros de mesma espécie. Então, às vezes, o Hum, imposto de renda com o hum, tributo federal, etc. uhum. Também dá Na algum mesma outro família, lá vai vamos ser dizer da ali, né, mesma da essência, é, do exato. E agrogerador. o importante é isso. O cuidado que tem que tomar na hora de fazer a recuperação tributária é quem está fazendo é especializado a ponto de estar esclarecendo a empresa de Hum, quais os riscos ela está ou não correndo. isso aí. Esses créditos que o Gerson colocou, que são pacificados, são aqueles que a Receita Federal já reconhece. Às vezes já veio de decisões consolidadas da Justiça, que já viraram súmula, ou decisões dos conselhos de recurso administrativo da Receita, que uhum, já ficaram pacificados, então já é definido que você entra. O especializado tem que saber identificar, uhum, analisar a contabilidade da empresa e saber identificar esses recursos. E tem aqueles outros, as outras hipóteses de recuperação que podem ser mais provisórias, estar dependendo ainda de decisões que a justiça vai tomar. uhum, Então, tem aqueles de menor ou maior grau de risco. uhum, Aqueles que dependem de decisões judiciais que já vêm sendo favoráveis, só hum, falta consolidar, talvez uhum, só falta o STF, às vezes, julgar uhum. definitivamente e virar uma Já súmula, tem talvez bastante até jurisprudência vinculante, favorável e esses são tal. de risco menor, os judiciais de risco menor. E tem aqueles judiciais de risco maior que muitas vezes já se sabe que lá na frente o judiciário já está até negando, que Uhum, provavelmente não vai se consolidar, mas pode ser lançado mão agora, uhum, e ele vai atender aquela classe de empresários que já estão acostumados com trabalhar com um grau de risco maior, gostam de trabalhar alavancados. hum, Às vezes é um recurso que ele vai lançar a mão que uhum, eh, a margem de lucro do negócio dele vai hum, valer a pena, ele vai ter um lucro tal que depois ele vai poder restituir isso de volta, sem problema. Sai uhum. mais barato do que buscar recurso no mercado financeiro. Então Com depende do certeza. grau de apetite de risco que o empresário está disposto a correr. E muitas vezes, usar o crédito tributário de risco, ele vai resolver o problema de uma empresa que às vezes é isso ou quebrar. Às vezes a empresa está num grau de dificuldade financeira tão elevado que isso pode salvar a empresa. Olha só. É, Então, esse as hipóteses de usar os riscos, as hipóteses de compensação de maior risco. E Uhum. sim, então Na existem verdade na aquelas. verdade ele já tem um É, ativo ali, tem que sim, buscar a melhor forma de é, de de é. bu trazer esse ativo de volta para a empresa, Exato. né. Então o importante é isso, a empresa que vai fazer sua recuperação tributária, ser especializada e saber identificar. Essas são as hipóteses sem risco nenhum, que já é pacificado na Receita, eu tenho que saber identificar e Hum, normalmente, o empresário ou a sua contabilidade, nas suas rotinas fiscais ali, não está especializado ou nem com atenção voltada para aquilo. E tem aqueles e saber identificar aqueles outros que são de maior risco e colocar à disposição para ele usar se for útil ou necessário, né, vamos dizer assim. é. entendi, A isso é a muito bom. colocação do Luiz é muito bem feita do ponto de vista que, assim, recuperar crédito, tem muita gente recuperando, mas a gente tem que se fazer isso de uma forma, transparente, né, com Mais ética, saudável, né. porque, Isso assim, a gente precisa de entender. Nós temos 2 casos recentes agora, que foi case de sucesso lá pra gente lá, que é uma escola e um supermercado, né. ok. Quando o Luiz toca no ponto, assim, de créditos pacificados, né, ou são chamados administrativos, ele vai voltar sem problema nenhum. E Uhum, aí a gente classifica os outros créditos com risco que pode uhum, ter, né, de decisões que vão ser decididas lá pelo CARF, pelo STF, pelo STJ, que uhum, podem ser desfavoráveis ao contribuinte, ok? uhum, Então, por exemplo, nós temos um caso específico de uma escola, que aí depende muito do perfil do empreendedor, do empresário, o cara, igual o Luiz colocou bem aqui, olha, uhum, eu estou pegando uns pontos, uns créditos aqui que são pontos que têm risco, uhum, mas eu vou me apropriar disso aqui porque eu estou com caixa no vermelho. uhum, E aí o que acontece? Essa escola, nós identificamos pontos que nós chamamos de pontos qualificados, que são uhum, créditos que têm um grau de risco,
e eles pediram a restituição, não fez a compensação. Ou seja, Uhum. no caso, foram créditos previdenciários também que estão sendo recolhidos lá. Uhum. E essa empresa é uma empresa conservadora. Falou, não, a gente não quer fazer compensação, porque compensação você vai deixar de pagar uma guia, por exemplo, do INSS patronal em dezembro agora. Uhum. E aí lá na frente você vai ter problema com isso. Então eles optaram por pedir a restituição. A restituição, até lá, pode demorar de 8 a 10 meses, né, a Receita fazer o pagamento. Se houver entendimento da Receita que ele tem direito, ela vai lançar isso no caixa dele. Se houver entendimento que não tem, não vai lançar. Então o risco está bem diluído nesse aspecto. Esse risco, quando você fala não lançamento, ele só vai poder, eh, fazer ali o encontro de contas, ou ele não vai ter direito? Quando ela fala não vai lançar, quando você fala não lançar, ele não vai ter a Mas aí restituição. ainda tem um outro ponto que a gente trabalha, né, que a gente tem uma tese seguinte: a Receita pode dizer assim, você não tem direito. Isso não foi definido ainda na via judicial. E Uhum. aí a gente entra com um processo judicial, Uhum. fazendo a Judicializa. defesa com os advogados que são bem orientados nessa questão da lei, Hum. dentro da lei, pedindo a restituição desses pontos. Aí já é uma defesa que a gente faz para o cliente que trabalha com essa recuperação com a gente. A Ah, E gente legal. poderia dizer, vamos dizer assim, que isso que o Gerson explicou é identificando o perfil do cliente da empresa. Uhum. Se é uma empresa de um perfil, um empresário de perfil mais conservador, que não quer correr o risco daquele crédito ser glosado, a gente chama o termo técnico usado é glosa, né? Glosa. A Aham. Receita não aceitou aquilo, Uhum. de ser glosado, ou seja, então ao invés de usar aquilo imediatamente para fazer compensações e Uhum. deixar de pagar tributos, ele vai pedir a restituição e aguardar a decisão da Receita, e só Hum. se ela concordar que ela vai restituir, então ele não correu risco nenhum. Porque o risco, quando Se você fala em ele risco, só se para mim esclarecer um pouco para a audiência, quando a gente fala em risco, é o risco dele, ter acesso a essa compensação, depois tem que devolver, realizar a compensação e no isso aí. futuro tem que devolver. ter que devolver. É. Correção, juros e uma multa. E assim, É complicado isso, se hein? ele já lança a mão daquilo de compensação, Uhum. depois pode ser glosado. Então, assim, Mas é depende engraçado do como que perfil do é, empresário, né. Mas você engraçado. sabe que sim, conforme o modelo de negócio, o Uhum. ciclo financeiro da empresa, Uhum. e a empresa aplicar aquilo como capital de giro ou aplicar no negócio, aquilo vai trazer um lucro muito maior, pode ser uma boa estratégia de negócio Pois E é. de depois é trabalhar alavancado, renegociar isso né. com a Receita, caso, né, haja a glosa. Então, me surgiu aqui uma indagação. Se o empresário ele solicitou lá a compensação tributária, quando ele faz a solicitação, ele não faz por conta, ele faz a solicitação, alguém autoriza, não é isso? Então autorizou. Sim, Aí depois de autorizado, essa decisão dele pode ser reformada por ele mesmo lá na frente? Pela Receita, né. pela Receita. Na verdade, o que acontece? Quem que autoriza aqui embaixo? A re É o a o cliente. Quem está fazendo a operação do trabalho, ele tem a empresa passa para a gente a procuração eletrônica, a sim. gente acessa o sistema da Receita, identifica os créditos e mostra, assim: "Olha, está aqui. Nós Aham. achamos aqui, por exemplo, R$ 1.000.000. Uhum. Desses R$ 1.000.000 aqui, 500.000 são créditos administrativos, pacificados, direito Classificado, seu. beleza. 500.000 são pontos qualificados". Certo, Aí tem lá, a gente faz até uma classificação de risco até entendi. 15%, de 15 a Hã, 50% e boa, mais de 50%. boa. Ou seja, o que está ali classificado como risco de 15%, que a gente chama de pontos qualificados verde, vamos colocar assim, Aham, são riscos baixos, por quê? São decisões, né, que a Receita reconhece que é de direito do contribuinte, só não normatizou. Então não tem nada normatizado no Diário da entendi. da União, Não Uhum, consolidou não ainda. consolidou. Então, assim, a gente até considera que isso, olha, isso aqui é uma coisa que você não tem risco, é um risco muito baixo, entendi. né, de ter glosa, Aham, tá? E aí tem as outras que estão, como eu disse aqui, são decisões que ainda não foram definidas, né, em vias judiciais, que aham, podem ser favoráveis, mas aí o que a gente faz? A parte operacional, ela sabe identificar ali quais são os tributos, qual é o risco daquilo ali dar ganho de causa para a Receita e uhum. qual é a possibilidade e probabilidade de dar ganho para o contribuinte. Ô Gerson, Então mas eu classifica isso Entendi. como risco eu acho baixo. que eu entendi o ponto do Rogério, que é assim, quem autorizou e depois vai desautorizar? Na verdade é o Exatamente. seguinte, quando você vai fazer os recolhimentos e já faz as compensações, Hum. você lançou ali. Ah, você O lança por conta. exato. Isso aí. Lá na frente é que a Receita dentro das suas, Ah,
auditorias Então e quando ele esses gera crédito processamentos é que vai você ali primeiro você lança a ali no mão. escritório do contador É, lá na contabilidade, Sim, ele fala: "Pô, eu acho que você tem essa compensação que nós você vamos lança a lançar já mão, você direto". faz sim. porque existe um procedimento da Receita, dos internos Que lá, chamado de legal isso, cara. é um sistema que eles chamam de PERDECOMP, né, Uhum. PERDECOMP ou PERDECOMP, não lembro como eles falam, você faz aqueles procedimentos internos lá Interessante. dentro, utiliza e depois a Receita vai confirmar ou não. É. Então é Primeiro ela assim, solta, é. na verdade assim, tá aberto, Você lança a mão, você lança a mão, abre os devidos corre o risco, É, procedimentos, aí né. quando você fala em risco é isso isso, aí. É. Por entendeu? exemplo, no caso Boa. Cara, eu não sabia disso, olha que no interessante. caso dessa escola, nós não identificamos pontos administrativos. Mas no caso do supermercado, que é um outro exemplo que a gente outro case que a gente tem lá, não é um exemplo, um case, né, nós identificamos lá 2.200.000 lá de crédito a recuperar. Grande parte está lá no pontos qualificado vermelho. Uhum. E tem lá pontos administrativo e verde. E esse Excelente. supermercado está agora passando por uma reforma. Então, provavelmente, eles já vão lançar a mão desse administrativo, né, Uhum. para fazer compensação de algum tributo e vão pedir a restituição do que tem um risco maior, Uhum. tá? Que pode ser que lá na frente seja dada decisão pró-Receita Federal. Aí, se ele pediu a restituição e usou, e não tem a decisão ainda judicial, lá na frente, pode demorar aí 2, 3 anos, não sei, a Receita pode vir e falar: "Ó, você recuperou esse valor que você não tem direito. Uhum. Então, você me deve esse valor, cobra juro, correção monetária e a multa". E aí, Uhum. nesse caso, né, por via judicial, você faz a defesa. Se Uhum. realmente já teve uma tese que definiu que aquilo não é direito do contribuinte, Uhum. você vai pedir o quê? Um parcelamento daquilo. E Uhum. se você pegar, como o Luiz falou aqui, o empresário que tem um perfil arrojado, que está ali passando um problema de fluxo de caixa, se você fizer uma comparação entre uma aquisição de um empréstimo via bancário e o que você vai pagar depois para a Receita parcelado, é muito Uhum. mais vantajoso você correr esse risco em função da questão do financeiro atual É dele. Então é um capital porque mais barato o risco, né? É, É, este processo que o isso. Gerson citou aí pode Entendi, demorar uns 8 anos, isso não é uma coisa que vai entendi, acontecer tão rápido. entendi. Então são Então são, é um instrumento legal que instrumentos são bem legais que a gente legais. que o utiliza. empresário pode lançar a mão, Mas no desde que grau bem de assessorado, desde é, que Sim, da maneira certa. e o importante aqui, Entendi. o que a gente deixa claro, que a gente tem que ser transparente com o cliente. Olha, você corre o risco, Uhum. aqui nesse tributo aqui, por exemplo, ICMS, ST, tá lá. Uhum. Então aqui você tem um risco aqui de a Receita vir atrás de você depois requerer esse valor que você recuperou. Esse Uhum. aqui já não é um risco baixo. o que que Entendi. acontece muito no Essa mercado? essa transparência, não Esse sei, cuidado. o mercado Não não É, tem. tem que E ter tem muito gente, cuidado, olha né? só, esse é o cuidado que você tem que tomar na hora de escolher quem vai fazer quem sua vai fazer recuperação isso aí? tributária. Uma empresa que só identifica as possibilidades, chega e fala: "Ó, você vai recuperar 5.000.000", mas não coloca para você que tem um A grande risco. classificação É, de Então a 5.000.000. empresa que trabalha seriamente chega para você e fala assim: "Você tem possibilidade de recuperar 5.000.000. Desses aqui, por exemplo, 2.000.000 é tranquilo, já é créditos pacíficos, Uhum. pontos pacíficos administrativos da Receita Federal. Boa. Vamos supor, mais 2.000.000 pode ser que depende de decisão judicial, mas é de pouco risco, que são decisões já Luzinha consolidadas". amarela. Exato. E tem aquele aqui, ó, vamos supor, mais 2.000.000 aqui, 1.000.000, Uhum. depende de uma tese que nem está muito favorável na justiça, então Uhum. pode ser que não se consolide, mas você pode usar ela numa situação de fluxo de caixa. Uhum. Então é importante estar mostrando as opções para o empresário escolher e de acordo com o seu perfil, se ele é mais Uhum. arrojado, se ele é mais conservador, ele Uhum. usar esse ou aquele. Uhum. É É estratégia, né, importante, eu acho que a é, estratégia tem que ser personalíssima, né, é. Rogério, não é você que isso? é do meio jurídico, esses termos, a gente usa muito esse termo administrativo ou judicial. Só Hum. para, né, a audiência entender aqui, no meio jurídico a gente fala assim, quando uma coisa é resolvida direto no órgão público, eu fui no INSS, pedi um benefício, foi concedido. Aí eu fui na Receita, fiz um procedimento, ele foi aceito. A gente Hum. chama que ele foi resolvido na via administrativa. Ok. Ou seja, foi no órgão público e não precisou de ir para a justiça. Contribuinte com o Quando Estado, o né, órgão direto. público te nega alguma coisa e você vai discutir aquilo na justiça, aí você fala, foi na via judicial. Ok. Então, existe uma ordem. Primeiro você vai na via administrativa, ou seja, você fala com o órgão público, Isso, ele exaure te dá essa uma resposta. Se a resposta foi negativa, foi um indeferimento, você ainda pode fazer uns recursos dentro da via administrativa, né? São os Uhum. recursos nas juntas de recursos. Uhum. E depois, em último caso, que ele não foi favorável, você vai discutir na justiça. Então, essa é a diferença de via administrativa e via judicial. Com isso, chega nesse conceito que essa terminologia, se a gente falar assim, pontos qualificados, essa é uma terminologia que o Grupo Estúdio Grupo criou, social. própria, para classificar os riscos. Porque Boa. para ser transparente com a empresa, com o cliente,
mostrar os riscos que ele está correndo, Uhum. é uma boa prática de metodologia Uhum. você classificar esse risco. Então ele pegou assim, aqueles pontos que são na via administrativa, que a Uhum. Receita já reconhece, você identifica ali na contabilidade, chama de risco zero, ponto Risco zero. pacífico. Boa. Aqueles que dependem de decisões judiciais, que vêm sendo favoráveis à justiça, só falta às vezes uma súmula, só falta a Receita reconhecer, consolidar, a gente Uhum. chama de risco baixo ali até uns 15%, é os pontos verdes. Uhum. Isso é um critério Boa. nosso, vamos dizer assim, do Grupo Estúdio. Isso é muito Aqueles que interessante, né. são de médio risco, chama de amarelo. E aqueles de risco maior, que muitas vezes a gente já sabe até que provavelmente vai perder lá na frente, porque já tem sido negado na justiça, chama de vermelho. Mas mesmo assim eles podem ser úteis numa É, situação de alavancagem. sim. Uhum. Então, o Entendi. importante é ser transparente e mostrar essas possibilidades. Então essa metodologia, essa técnica de dividir em pontos qualificados, ela é útil para Não, ela é ela é útil, didática para o e cliente. ela tem uma transparência de É, nível ético, né. É. exato. É muito importante isso, Para esse você ter uma relacionamento. ideia, Rogério, nós tivemos um caso recente agora de uma empresa de médio porte para grande porte na região que fechou o contrato com a gente, né, esse empresário conversando com a gente, né, ele falou assim: "Olha, eu não resolvo nada, você vai resolver com o meu escritório de advocacia tributária em Belo Horizonte, que trabalha para mim há 25 anos". Eu fui negociar isso com esse advogado. Ele falou: "Olha, ele tem procuração minha, ele assina, o que ele resolver lá, está resolvido". Então olha só, quando eu fui conversar com esse advogado, a gente gera um relatório numa plataforma que é baseada em dados públicos, né, o Uhum. Grupo SUS tem uma plataforma Uhum. chamada PJ 360 que ela roda um Uhum. pré-diagnóstico baseado no faturamento, né, em dados públicos que a gente tem Hum. aí, né, KNAI, o KNAI. que ele Então emite de você acha isso nota. no Econodata, você acha isso tudo. Então Uhum. ele te roda um relatório, e aí quando eu fui mostrar para ele, aí tinha lá a classificação daquilo que a gente tinha encontrado sem acessar a receita, né. Uhum. Ele falou assim: "Mas o que que é esses pontos aqui, esses créditos qualificados, o que que é isso aqui?". Quer dizer, um advogado tributarista que está há 25 anos trabalhando com isso, quer dizer, essa metodologia criada pelo Grupo Estúdio, né, de forma transparente, Uhum. quando eu mostrei isso para ele, ele disse: "Não, pode mandar a procuração que eu vou liberar aqui e o contrato para assinar". Olha só, Isso aí é um ponto interessante, porque assim, isso muitas vezes, o trabalho de conscientização dos contadores e dos advogados tributaristas, que fazem aquela parte mais básica para a empresa, hum, é conscientizá-los de que nós estamos vindo como uma ferramenta, um né. complemento para É. eles, alguém que vai ajudá-los a resolver o problema, um parceiro. Por quê? A contabilidade, normalmente, está ali na sua rotina fiscal Uhum. e vai olhar o contrato de prestação de serviço dele com o empresário, nem prevê serviços adicionais, está Uhum. previsto aqueles trabalhos normais. Uhum. Então, uma assessoria de recuperação tributária vai ajudá-lo a Sim. melhorar o resultado do seu cliente. Sim, e Da enxergar mesma coisa forma, que ninguém enxerga, né, de mesma forma, uma no banca de fluxo. advocacia tributária, ela presta ali os serviços principais para o cliente e essa empresa especializada de recuperação tributária mais complexa vai trazer um complemento. Então, o nosso trabalho por meio do Grupo Estúdio ajuda os contadores e advogados tributaristas a prestar um melhor serviço para o seu cliente. Cara, isso E é a muito gente cuida da interessante. especialização. Muito interessante isso, porque o que que eu observo? Eu tenho observado, nas nossas mentorias aqui inclusive, que há um desconhecimento do direito, o empresário não conhece tanto. Alguns contadores, nessa categoria deles, também não conhecem, porque não é por falta de má vontade ou má fé, não é isso. É que tá tão na operação, Isso. Sim, entendeu, de que não dá tempo de fazer essa classificação ou de pensar nisso, sim. de A orientar melhor. Você gente. pega um escritório que tem, sei lá, 1000 clientes hoje, que não é difícil, na Uhum. contabilidade, É. como que o cara vai parar para analisar 1000, É. entendeu? E a Para gente poder chama dar isso de quebrar objeção. Por é, que quebrar objeção? Porque assim, porque você o sistema, nós já falamos aqui no início, o sistema é complexo. muito complexo. Então, se o sistema já é complexo, existem erros até de sistema. Muitas vezes o sistema de gerenciamento da empresa que é usado não permite, às vezes, Uhum, separar certas situações de uhum, classificações tributárias. Vamos uhum, falar em termos de supermercado, às vezes classificações de NCM de produtos, essas coisas. uhum, Então, erros humanos, falhas de sistema, complexidade do sistema faz com que as uhum, situações aconteçam. Não uhum, é erro, não é incompetência, não é uhum. má vontade, não é falha do contador ou do advogado, que está ali no dia a dia. São as vulnerabilidades do sistema.
E que faz esse outra acontecer. coisa Que importante legal. nisso que o Luiz está falando, que a gente, por exemplo, a gente, como unidade a nível nacional, nós estamos buscando parceiros para trabalhar. Quem Uhum. são os parceiros que a gente busca? Escritório de advocacia, escritório de contabilidade, representantes comerciais. Olha só, interessante porque quando a gente fala de recuperação de crédito, né, a gente tem que deixar bem claro assim, quais são os créditos que vai ser recuperado, que serão recuperados, por que que nós estamos recuperando, tá? De que forma a gente está recuperando. Então, Uhum. essa transparência, essa metodologia que foi criada pelo Grupo Estúdio, ela é uma inovadora. Então, quando você fala assim, mas, eu vou chegar numa empresa, a contabilidade vai participar da reunião, o contador ele fica meio assim, ressabiado, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas não é uma questão de competência por parte da contabilidade, Uhum. não é uma questão de competência por parte do escritório tributário, é uma questão de braço, tecnologia, questão Capilaridade, operacional. O Grupo Estúdio Entendi. ele tem um data Exatamente isso. center, ele consegue fazer, né, cruzamento de mais de 200 pontos tributários ao mesmo tempo, Olha só. que fizemos, por exemplo, o Grupo Estúdio fez a recuperação de crédito tributário da Ambev em 30 dias. Olha tem só. equipe de dezenas de especialistas Pois cuidando de é, cada um do tributo. é nisso que eu queria É chegar a quando eu falei especialização. da dor dos contadores, cara. É, Eles não conseguem, é É, impossível, né, de ter uma tecnologia dessa, porque eles teriam sim, que ser especializado em sim, tributo, que exato, não é o core business dele, é, né, exato. desses escritórios. Então, o que eu observo? Eu acho que o Brasil, no geral, através do Grupo Estúdio, que é com solução inovadora, e de vários outros que tem aí também, que estão tentando fazer essa educação, esse posicionamento de realmente resolver a coisa, a questão tributária no nosso país, que ele é um dos mais complexos do mundo, né, é tanto tributo, é tanto modelo, é Aham. tanta resolução, é tanto então a gente tem que chegar a um momento que tem que romper essa barreira. Que barreira que é essa? Na minha opinião, tá, que eu sinto isso, eu sofro com isso. É essa barreira de conhecimento e de esclarecimento sim, do que é possível fazer e do que não é possível. Porque como eu já recebi, por exemplo, no meu escritório, eh, propostas de recuperação de crédito, mas assim, cara: "Ó, você tem é. tantos milhões para receber aqui". Falei: "Ah, é? Mas Não, não você tem, tá aqui". detalha. Só que não falou que era de risco, que não era, que Sim. podia voltar lá no outro ano, não Eu sei o quê. E o importante nisso aí é, assim, mostrar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui dos créditos do crédito previdenciário. Hoje, né, segundo o estudo lá do Grupo Estúdio, somente 20% das empresas faz algum tipo de recuperação de crédito previdenciário no Brasil hoje. Olha só. E existe uma possibilidade, probabilidade de 15 bilhões anos de recuperação de crédito previdenciário. Meu Por que que isso Deus. ocorre? Por que que isso ocorre? Aí vem a questão importante, né? Às vezes a empresa está recolhendo tributos em cima, recolhendo INSS patronal em cima de funcionário que teve férias indenizada, aviso prévio indenizado, auxílio doença, sobre o RAT. Então, assim, são várias questões que são colocadas que Uhum. existe, você vai ver assim, poxa, e ninguém me falou isso. Ninguém eu Caraca. me entendeu isso aqui. acho Aí, pelo KNAI da sua empresa, falou, olha, aí dentro da lei, tudo dentro da lei. Claro. Pô, pelo KNAI da sua empresa, você não teria que recolher para o sistema S, por exemplo. Uhum. Você não teria que recolher para o Sebrae. Você não teria que recolher para não sei quem. Então, assim, Uhum. tudo dentro da lei. a Então, gente assim, pode de forma dizer que transparente. a gente pode dizer que, Que tipo assim, legal. a recuperação de créditos previdenciários é uma modalidade a mais de recuperação de créditos. Às Entendi. vezes, quando É, pensa em recuperação de créditos tributários, a gente só lembra dos impostos, não, não, Aham, não, é né, contribuição também. imposto de renda, Uhum. ICMS, Agora, IPI, no início COFINS, você falou mas o previdenciário, o INSS paga em cima de verbos indenizatórios que não são devidos. Então, assim, nossa, é um cara, aviso chegou a prévio doer meu indenizado. coração é, aqui agora, porque É, eu acho que não, isso é aí, uma prática aí comum nas imagina o empresas, hein. seguinte, agora você fala assim, se o 20% das empresas funcionário sabem disso. se o funcionário afasta 15 dias, você sabe que além dos 15 dias já é sua já passou da sua responsabilidade, vai para o INSS. Uhum, Mas se ele ficou menos de 15 dias, um ficou 7, o outro ficou 2. Normalmente empresas que têm muitos funcionários ou que têm uma folha de pagamento bem alta, uhum. elas vão encontrar muito crédito para restituir. Por quê? Ela não faz um controle efetivo de quantos dias o funcionário ficou dentro daqueles 15 dias. Não faz. Eh, E aí o avisos contador prévios também indenizados, não o dá funcionário conta disso. saiu. Aí vai. Outras coisas que ele citou aqui. Então, assim, são várias possibilidades Porque que às vezes na rotina ali não está atento. mas esses 94% que você falou, que tem algum direito de algum crédito para recuperar,
ele se dá por conta da ignorância ou da parte do sistema? Não, isso não é desconhecimento, né? Dizendo assim que de 94% das empresas tem algum tipo de crédito a recuperar. Uhum. Agora, muitas empresas não sabem que tem. Eu não Eu Estou acho falando que é assim, rotina mais esse complexidade do percentual sistema. pequeno aí, porque o que que gera esse volume tão alto, entendeu? justamente por isso falou que uma notícia muito é louca para mim isso aí. classificação, A rotina, a operação, ela consome o empresário. A verdade é essa. Não, e o empresário das 2 pontas, né, o empresário Exato. de E a contadoria complexidade do e o sistema. empresário e o É. empreendedor, né. Porque esse contador, ele tinha que ver isso, né. Mas o Uhum. próprio contador, dentro da sua rotina e da sua operação ali, Exatamente, também ele engole, ele não passa dá de isso conta aqui de ver passa. isso. E às vezes o contrato dele nem prevê esse serviço. Muitas vezes ele não foi contratado para isso. Ele foi contratado para o dia a dia ali. E o que faz Mas essas se brechas você acontecerem é a complexidade do sistema. É emitir um sistema desumano, vamos dizer É, assim. emitir guia erroneamente, né. é, Porque é o seguinte, né, mais uma vez eu trago a situação para dentro da minha casa. Aham. Cara, o que o contador manda para lá, para o financeiro, tem que pagar, ué. Porque eu confio 100% no contador. Ah, mas é uma Então se questão o de ca especialização também, vou explicar. entendeu? Tipo assim, Então eu acho que esse eh, 94% se dá a um pouquinho também, e que me perdoem os contadores, a um ao conhecimento. eu não sei, ô Rogério, eu vou É, fazer uma metáfora aqui, é, eu vou fazer o lado contrário, fazer a defesa deles aqui, tipo né, assim, imagina que você vai num clínico geral, mas o clínico geral não vai estar por dentro do seu problema mas que é de um não, especialista. cara, Tipo eu não assim, concordo aí. talvez ele tenha que te encaminhar. Então, Sabe às por vezes, quê? um Porque é clínico o geral seguinte, te encaminha para um especialista em cardiologia, não, o mas quem que outro emite as guias? Quem que faz os sim, cálculos? mas da rotina operacional. Não, é. tudo Então bem, mas é é da rotina razoável. operacional que dá que explode o crédito. O que eu diria é que o seu próprio contador poderia te indicar fazer umas auditorias de vez em quando e contratar uma empresa para essa finalidade. Não, pode É tipo um fazer. clínico geral Mas chamando um o que eu quero especialista, dizer é o seguinte: eu os acho. empresários esperam do contador isso, porque o nível de consciência de confiança é muito alto, É. Luiz, Mas não seria igual Agora, você entendeu? deixa eu. esperar do seu clínico geral entender do seu Não, mas problema não é clínico geral. cardiológico? Não, não é É, clínico Seria, não é não é? isso. Não, sabe por quê que não é? Hã. Porque o clínico geral, já que você está fazendo a metáfora, vamos Aham, lá. O clínico geral, ele é médico e ele aham, só faz aqui. certo. Então o que que você espera de um clínico geral? Você espera que ele te dá uma Ele te geral faz e uma te análise manda para o global e te especialista, encaminha, é. beleza? Então é isso que o cliente espera. Eu, como cliente de uma contabilidade, eu espero que ele cuide da minha contabilidade, da minha recolhimento dos impostos, etc e tal, de forma correta. Sim. Mas Você aí, Às entendeu? vezes agora eu vou Agora, trazer mais aí que polêmica. vem a importância da educação e da entendeu? Aí eu Porque vou os trazer empresários, mais eles estão nesse lugar de aham, confiança, advogado e contador manda na empresa, irmão, mas eu vou trazer mais polêmica agora. né? É loucura. Não desmerecer o clínico geral. O clínico geral não é um cara que só te atende e leva o especialista. Ele é um cara que faz uma análise sistêmica, uma análise Sim, global. A importância sim, dele é muito alta. sim. Aí ele vai ter uma visão de um todo, holística, e Uhum. vai ver, ó, esse ponto aqui você vai fazer com esse aqui, mas ele tá te vendo o todo. Entendi. Então, o contador também com essa visão Mas de é aí que eu ver quero todo o dizer seu Deixa eu te dar não, um planejamento até aí exemplo tudo aqui. bem, mas o que que eu tô querendo e dizer te com buscar isso? especializações. Eu tô querendo dizer para você, não tô falando que o contador deveria ou não fazer isso, ou deveria fazer aquilo. Tô dizendo que os empresários, o nível de confiança e segurança que os empresários sentem a respeito do escritório de contabilidade, Sim. eles esperam que esse tipo de problema, o contador que tinha que resolver, o contador que tinha que ver. Então é uma expectativa cultural que nós temos. Eu falo isso porque Você já parou eu pra gero. pensar Mas que Você deixa eu muitas entendeu? só fazer vezes uma parte aqui que eu é, tô falando É muito interessante. louco isso aí. A gente já Eu vou foi. entrar na parte que que é para você entender. Governança, compliance. Sim, A governança, contabilidade. Compliance, jurídico, ok. tributário. Por exemplo, Lei 9.249 de 95. O que essa lei trata? Sobre a equiparação hospitalar. Sim, Está ali da clínica e um tal. escritório de contabilidade fazendo recolhimento de tributo, mas o contador não tem o conhecimento da equiparação hospitalar. de uma Uhum, clínica, né, De uma uma clínica clínica. ser É, o equiparada ao que, hospital. a equiparação hospitalar é o quê? Uma clínica pode recolher os mesmos tributos que um hospital. São uhum, diferenciados, ok? ok. Desde que atenda alguns pré-requisitos da lei. Uhum, Primeiro, lá, ter algumas atividades que não são correlacionadas, por exemplo, atividades do tipo implante capilar, botox, estética, cirurgia plástica, essas coisas não entram. Mas uhum, atendimentos, e aí o que acontece? Muita contabilidade precisa de um apoio jurídico para falar uhum, assim, olha, você
Você só te dá um exemplo aqui muito grosso. É a complexidade do sistema, É, entendi. uma clínica que eu trabalhei, fiz consultoria nela em 2021. Uhum, Eles fizeram a equiparação hospitalar lá em 2020 com uma empresa. uhum. Essa empresa só equiparou. Só equiparou. Isso em 2020. Fez a Pegou, equiparação, pegou, ou seja, vai recolher menos, está recolhendo menos em imposto de 2020 para cá. pegou os alvarás É. certinho. Só que a lei é de 95. Ou seja, ela tinha de 2020 até, São né, 10 anos? 5 anos? 5 anos para trás, para pedir a recuperação dos créditos que ela pagou a mais. Os retroativos, vamos dizer assim. Retroativo. Isso não foi feito. Boa. Aí o que aconteceu? Aí nós fomos rodar para agora, para esse empresário. Ele falou, então eu vou pedir agora. Eu falei, não, já prescreveu. Olha só. Prescreveu, 5 anos, prescreveu. Então, é uma questão Esqueceu do mais retroativo. de compliance do que de governança. Então, às vezes, a contabilidade, ela tem o trabalho dela, que é fazer as obrigações acessórias. Perfeito. E aí o cara não... Eu estou te falando aqui porque tem um parceiro nosso, que ele tem uma contabilidade, ele é formado em direito, ele é auditor, ele conhece da área tributária, ele faz recuperação crédito tributária, ele fez nesse supermercado que a gente fez a recuperação recente, ele achou um volume. Ele parou 2, 3 funcionários para fazer um trabalho e falou, Gerson, eu não quero mexer com isso, porque isso me toma tempo, eu tenho que parar minha contabilidade e eu não tenho a tecnologia que vocês têm. Nós rodamos Boa. o diagnóstico, achamos lá 2 milhões. Não, isso é Rogério, fantástico, outra isso é coisa, já parou fantástico. pra pensar que muitas vezes o empresário enxerga o contador só como custo, quer pagar o mínimo possível, Ah, sim. e às vezes não enxerga como um parceiro estratégico A, para ajudar ele a a crescer. cultura, que eu né? queria dizer, você chegou onde eu quis Você não está chegar. nem pagando para isso, A, vamos dizer assim. a cultura é vamos dizer assim, é um alinhamento de expectativa. É, A expectativa dos empresários em relação ao escritório de contabilidade é aqui, cara. é. E, na verdade, a obrigação dos caras Eles- E é o aqui. pagamento, e o que está Eles têm pagando que fazer. É eles aqui. fazem o quê? As Então, obrigações acessórias. pô, às vezes, é o que você falou. Às vezes o empresário, ele pensa que o contador tem a obrigação de saber a lei, cara. Você não me falou? É. Você entendeu? Olha o exemplo. Mas é a expectativa do empresário que está errada. É, Você entendeu? A expectativa do empresário é muito alta em relação ao E no escritório de final, contabilidade. a complexidade do sistema que Sim. vai todo esse o problema. exemplo que eu te dei aqui dessa empresa que pediu para conversar com o tributarista, Uhum. é uma empresa grande, uma empresa que fatura mais de 600 milhões ano. Quer dizer, tem um baita de um escritório de contabilidade, muita gente Com especializada, certeza. mas tem um jurídico, tem um tributário acompanhando, porque está acompanhando o que a contabilidade está fazendo ou deixando de fazer. As obrigações acessórias estão sendo feitas corretamente. Uhum. Balanço, DRE, os Uhum. lançamentos, tudo tem que ser feito com a Uhum. Receita Federal, tá ok. Agora, aquilo que foge, né, da obrigação da contabilidade, se tem complexidade, aí você tem que envolver mais pessoas no processo. E aí o empresário ele não quer fazer um investimento em compliance. Estou falando aqui de médio e grande Não, porte. e Os pequenos não vão fazer isso. culturalmente é uma Mas, doideira, né? por exemplo, aí também entra a questão que eu digo para as contabilidades, assim, olha, vocês não são só simplesmente geradores de balanço DRE, não. Tem que sentar, orientar, a liquidez está assim, assim. Esse papel é da contabilidade. Analisar o regime tributário. Agora, entendeu? Ó, você está num regime tributário aqui, É por isso por isso que cai dessa coisa dos empresários ter uma régua muito alta da expectativa da entrega dos sim, contadores. sim, Então, daí a importância, na minha opinião, assim, achei fantástico o objeto do Grupo Estúdio, que é a educação, sim. o esclarecimento e a transparência no processo. Uhum. Porque aí que eu entendo, todo contador tinha que ter o Grupo Estúdio como parceiro. E o interessante é isso, você vai fazer uma recuperação Você tributária, entendeu? Sim, Porque aí ele ia dizer assim pro cliente dele, cara, eu não sou especialista nisso, esses caras aqui têm. Exato. Faz isso, que essa parte eu faço É um bem. complemento. Entendeu? Porque Agora- explicar, porque às vezes o cara não sabe. É onde eu O O falo, cara é acha que ajudar. eu tenho o melhor contador do mundo. Lá, É. nosso amigo Perim. mas não tem braço. Pô, vou lá, Perim, é o top da galáxia. Cara, você fica tranquilo. E você Porque vai a ajudar o expectativa- contador a É. prestar o melhor serviço para o Pergunta o cliente. Perim se ele quer mexer com recuperação de crédito. Não quer. Já, entendeu? Você entendeu? Por quê? Um ponto importante aqui, que a gente está colocando aqui, na questão da recuperação, aí entra a questão da tecnologia, do braço e da mão de obra qualificada. É o que Entendi. hoje a gente tem essa estrutura todinha Entendi. dentro de uma base operacional em Porto Alegre, com 3 mil metros quadrados, 350 pessoas, que dá maravilha. tranquilidade para a gente atuar aqui e abordar os clientes. Uhum. Tá? Então, por exemplo, quando o empresário procura a gente,
Ele fica assim, poxa, por que a contabilidade que eu passo, o problema não é só a contabilidade, não é erro de contabilidade, não é incompetência da sua Uhum. contabilidade. Sim, Porque entendi perfeitamente. vamos pegar um segmento aqui que foi muito afetado e é muito afetado e que tem muito crédito para recuperar, rede de supermercados. Por quê? Supermercado tem os produtos chamados monofásicos. Agora, quantos itens tem dentro de um portfólio de um supermercado? Milhão. Quantas classificações de NCM tem que ser feita? Quantas Uhum, mudanças na lei, na regra acontecem uhum. consistentemente, que a contabilidade vai sempre mudando. Então, por exemplo, supermercado tem um volume gigante de produtos monofásicos. O que são os produtos monofásicos? Produtos que só são tributados no início da cadeia produtiva. Você Uhum. comprou um refrigerante, aí a fábrica for recolher o PIS/COFINS do refrigerante, você colocou no supermercado, eu vou lá e compro, você vai e recolhe o PIS/COFINS de novo. Bitributação, direito de recuperação, tá vendo? Que Só doideira, hein, cara. que isso quase e aí muitos empresários, pequenos supermercados, as contabilidades, às vezes não têm esse controle ou não têm essa informação. E aí um outro ponto que a gente tem trazendo aqui é a questão da A educação. educação é E importantíssima, outra você não vai se coisa tirar nunca desse que a desse gente lugar. conversou no podcast anterior, que com relação ao fluxo de caixa, que a partir do ano que vem, a monofasia deixa de existir, exceto para alguns produtos específicos. Então, por exemplo, esses produtos que são lá de supermercado, gênero de limpeza, de higiene pessoal, refrigerante, bebidas açucaradas, alcoólicas, isso vai deixar de ser monofásico. Então, aquilo que você não recolhia na venda, você passa a recolher. Meu Então, Deus. a sua fábrica recolher. Agora, você, como distribuidor, como varejista, atacadista, você passa a, a recolher esse tributo a partir da reforma tributária, Na ponta, então o na tributo ponta. Então, essa informação, ela precisa ser passada para o cara do supermercado. Ou seja, aí você acabou, então, com a reforma, acabou o monofásico, acabou, mas tem 5 anos para trás aí para você recuperar o que você recolheu a mais. boa. Então, é uma questão que a gente tem colocado, assim, orientado, a transparência, ela faz a diferença. Eu estou fazendo abordagem em cima de clientes que eu já atuei, Sim. e a abordagem fria, né, ela é mais complicada realmente. Porque Uhum. aí a gente tem que passar uma credibilidade aí, onde a gente entra com essa escolha que a gente fez de colocar o Grupo Estúdio como parceiro. Uhum. Porque a gente entendeu que eles realmente têm uma postura diferente de transparência na atuação de recuperação desse crédito. É aquela Não, coisa, né, faz com quem sabe, né, vai ser um especialista, não vai trocar a lâmpada sozinho não, é, né, E é porque é interessante isso que que a recuperação acontece isso. tributária você não vai pagar nada adiantado, você vai pagar em cima do êxito. Olha que Se é, tiver interessante. resultado, você vai pagar, se não tiver, é aquilo que impactou positivamente seu fluxo de caixa, você vai reduzir custo, você vai pagar com recurso restituído. Então, a gente Então não o Gerson acaba que usa nem é muito um investimento, né, é um benefício puro, o né. é. Gerson usa muito a abordagem, ele vem aqui te oferecer recuperação tributária, ele não vem te vender Eu não nada. vim te tomar dinheiro, É, eu vim trazer Exatamente, dinheiro para trazer você, dinheiro, entendeu? né, e estamos no risco junto, né. Deixa eu pegar aí o seu Você chega para um movimento. supermercado que está lá fazendo expansão, supermercado de bairro, Uhum, mercado pequeno, o uhum. cara está expandindo agora, precisando de recurso. Você fala, cara, tem 2 milhões seu lá para você recuperar. Pô, Na via vai administrativa aplicar isso ou no na. negócio. pois é, que Ele com já, esse com período médio empresário, de 8 a 10 meses para esse receber. empresário, pra você ter ideia, ele já estava indo para banco. Se já não tiver, né, cara, Não, os mas Vai, empresarios. ele não vai, vai entendeu? precisar de Agora ele vai usar os créditos que ele tem, que são Uhum. os passificados, e vai pedir a restituição daquele, entendeu? Dos passados, né. Dos pontos qualificados, É, para não correr o risco. Então, assim, que é loucura. transparência em cima de transparência. Muito bom, Agora, no quesito previdenciário, o negócio está gritante. cara. Porque, assim, você falar Vocês que 20% das empresas fazem algum tipo de vocês estão recuperação. falando isso pra mim, velho, aqui por dentro, eu vou falar uma coisa pra você, me dá até um desespero, porque é como eu falei, a gente cria muito expectativa muito grande nos escritórios de contabilidade, e não vai atrás disso, É. ô E Gerson, outro não ponto vai. Por isso que tá esse importante, 94%, cara. Como Rogério, que é que a grave isso, gente né. até discutiu muito aqui, é a questão também da renegociação dos passivos tributários. A gente faz muito isso, o Grupo Estúdio faz muito isso, consegue reduzir drasticamente volumes de dívidas tributárias. Nós estamos com um caso de uma empresa que eu atuei como consultor dela lá em 2017, Uhum, pessoas que eu conheço, eles estavam com uma dívida tributária, a gente conseguiu reduzir a dívida, e o uhum, Grupo Estúdio cobra sobre o êxito, né, sobre o uhum, desconto. E a uhum, empresa está com dificuldade, que justamente por causa da questão tributária, uhum. perdeu grandes contratos com a indústria que tem lá na região, ela não consegue fazer contrato porque está Restrição. não consegue ir a Uhum, CND. uhum. E aí o que acontece? A gente identificou que essa empresa também tem crédito para recuperar, independente da dívida tributária que ela tem. Boa. Você está entendendo?
Então, gente, empresas com recuperação judicial, Isso que eu ia te perguntar, a cara. gente consegue ajudar também. A tal da Sem falar que a RJ. empresa pode conseguir de volta a certidão, É, né. É esse cara, liminar? Certidão negativa Sim, com mas a positiva com efeito negativo, liminar, você né, está isso. em ele negociação. renegociou, tá em dia. Aham. Ele tá em Boa, dia, entendeu? boa. E na RJ cabe bem, que a gente tá vivendo hoje um momento que explodiu a RJ no Brasil, Sim. né. Eu tô com um caso recente agora de uma empresa, Hum, né, que entrou com pedido recente de recuperação judicial, que tem crédito para recuperar. Tem passivo também, porque começou a ver a hum. dificuldade, tem passivo. E a gente vai atuar. Tem condições de fazer a recuperação, de renegociar essa dívida. Lá na frente fazer um encontro de Já contas, né. outros escritórios de advocacia tributária que fez a recuperação, e aí a gente usa o sistema double check. Eu falei assim: "A gente faz aqui um trabalho, a gente vai recuperar mais coisa aqui, você pode ter certeza". Que legal. E a Sabe gente que consegue Então é acontece recuperar. muito? importante o pessoal ficar, ó, ficar atento aí às informações aqui, porque esse tema é muito importante, é um tema que não a gente não ouve tanto isso, não tem tanta gente falando com essa clareza. Eu acho muito importante isso, porque a gente vive um momento de, vamos dizer, uma, abre aspas, uma recessão por conta da confusão tributária, da carga Aham. tributária, e eu Que acho vai assim, aumentar agora, né. vai aumentar, então, puxa, acho que daria 3, 4 horas de podcast Isso se fosse falar sobre isso. isso que o Gerson falou, Rogério, É tem muito um tempo. ponto interessante. Banco trabalha muito com isso, né, dupla verificação, double check. Um Uhum, faz, o outro confere. Então, assim, uhum, quando você atende uma empresa, muitas vezes ela fala assim: "Olha, eu já fiz recuperação tributária com alguém". Mas se você vai ela vai ganhar uma segunda auditoria. Quando a gente faz e faz a verificação, sempre encontra mais alguma coisa, uhum, sempre. entendeu? É uma doideira, né. Sim. É a Cara, complexidade do sistema. pois é, parabéns, cara. Eu acho Aí, que vocês, puta, eu acho que assim, bom saber que tem um movimento nesse o sentido. importante disso é a transparência, a informação, gerar conhecimento para o empresário, Que porque legal. às vezes muito fica assim: "Ah, mas eu vou mexer com isso, a receita vai vir em cima de mim". É o Cara, contrário, é uma Uma oportunidade de organizar a oportunidade sua vida de tributária. organizar não, a pra questão acaba tributária. organizando, né. Acaba Aquele que tem medo de mexer com a recuperação tributária, porque acha que a vida tributária dele não está organizada, ou está sonegando outras coisas, uhum. é uma oportunidade de organizar a vida tributária. E de enxergar, né, Vou contar possibilidades, né. um caso aqui. Nós tivemos um cliente que tinha Boa. do interior lá e tal, e ele tinha um jeito de falar muito simples, muito, característico, e Uhum. ele fez até um tipo de metáfora também. Ele falou assim: "Ó, toma cuidado com esse pessoal de recuperação tributária, porque eles vêm, coloca você lá em cima do giral, tira a escada e vai embora". Ou seja, eu entendi que ela estava refletindo aqueles que não te mostram os riscos, É. te joga em qualquer Exatamente, situação que depois você vai ficar com problema na mão e ele vai embora, Ó, né. exatamente. a partir do momento que a gente fecha o contrato com a empresa, é muito interessante, sim, a gente faz uma reunião de abertura, Uhum, aí vem a contabilidade, vem o empresário, aí vem os especialistas, né, uhum. do grupo Do grupo. estúdio que entra, que vou fazer todo o trabalho operacional, Uhum. liberou a procuração, acessou toda a documentação, passa o checklist, ó, precisa disso, disso, fez tudo. Em 50 dias, 60 dias, você consegue recuperar crédito. Olha E só, aí, cara. agora, nesse mês de dezembro, né, o Grupo Estúdio lançou uma campanha chamada Recuperação de Crédito Previdenciário Ambulância. Para que é isso? Socorro. A escola que a gente fez lá, rapaz, assim, no dia 31 assinaram contrato comigo, na sexta-feira. Na segunda-feira liberou a procuração, na quinta-feira já tinha o diagnóstico pronto. Ou Meu seja, Deus. em menos de 10 dias. Vai Então, salvar o 13º. por que a gente Vai. está fazendo isso? Por quê? Mês de dezembro está aqui, nós já estamos nele, né? A Uhum. gente estava com essa campanha no mês de novembro. É o mês onde a sua folha dobra. Você tem 13º, alguns saem de férias. Então, Cara, você recuperar crédito em 12 dias úteis, quem é que faz isso, cara? não faz, Você está não entendendo? faz. Então, assim, e fora os previdenciários, o Tem tributário que parar um também escritório é um, inteiro para fazer se for é um manual, né. tempo recorde. Em 60 dias, se a empresa atender todos os pré-requisitos, checklist, entregar toda a documentação, procuração, em 60 dias você tem lá o diagnóstico assertivo daqui, ó, você tem tantos milhões para recuperar, desses milhões Nessa são classificação, ah, administrativo. E outra coisa, detalhe importante, nos créditos administrativos, a gente tem seguro de responsabilidade civil de 10 milhões, que nunca foi usado em 28 anos, o Grupo Estúdio. Tem um seguro de responsabilidade civil de 10 milhões olha para só. os créditos administrativos, que são os pacificados, então não Uhum. teve glosa.
para mostrar a seriedade, ou seja, não tem glosa. Não, Isso e a foi eficiência, né, mostrar essa eficiência foi uma da opção do Grupo Estúdio, da ele ferra fez um seguro de responsabilidade olha que civil, interessante e isso. na hipótese remota de uma eventualidade, de algum problema que o cliente vai ter que ressarcir algum valor, e se estiver na hipótese de ter sido um erro, tem um seguro para Comprovado o cobrir. erro, É, comprovado e esse seguro nunca foi utilizado. que legal, hein. Mas é importante ter essas coberturas, vamos dizer assim. Boa. Ô Gerson, acho que é importante você falar também sobre essa história que eu contei do empresário do interior que se sentiu abandonado, às vezes, por um outro. Que você me diz do tempo que continua acompanhando o cliente depois de iniciar o trabalho? Ah, Boa. outro ponto importante. Ponto de Quando contato. o cliente ele fecha contrato com a gente, né, Uhum. ele passa uma procuração eletrônica. Certo. Essa procuração eletrônica fica lá 30 dias para Uhum. fazer o trabalho e depois, ele deixando a procuração em aberto, o Hum. Grupo Estúdio faz o acompanhamento dos 5 anos para frente do que ele está fazendo. Ou seja, Ô louco. Ele não é Sem abandonado, custo? ele não é sem custo. abandonado, não vai Isso, embora. isso já está Então ele tem um compliance já tá no êxito do trabalho que a gente uhum. faz. Por exemplo, Tá, é um cobrou over delivery mais ou menos, né. então assim, eu estou te entregando aqui algo que ninguém vai entregar. Uhum. Aí vamos supor que ele lançou mão dos créditos qualificados, Certo. e lá na frente teve a Receita falou: "Olha, não tem direito". O Hum. Grupo Estúdio também está no contrato nosso, entrar com a defesa judicial desse Sem cliente, custo. sem custo. Não abandona o processo. Naquele Já sucesso. está no custo que a gente cobra, que é um percentual, né, Já sobre tá a naquela cobrança recuperação. do É, êxito lá, né, do sucesso. isso aí. Pô, interessante isso aí, hein, cara. Então Então, assim, é um assim, trabalho não, um trabalho fantástico e que leva vantagem de verdade, eu digo, né. é, Não vende sonho, porque, como eu disse há um tempo atrás, já fui visitado recebi proposta de recuperação, mas ninguém me explicou isso tudo. é, É aquele geralzão, não, você deve pelo que eu vi aqui, você tem tantos milhões para receber, é, né, assina aqui a procuração que eu vou atrás. é, Rapaz, isso é um perigo, hein, perigo. é um perigo. Então assim, a Porque esse de alto seriedade de risco alto lá na frente, é, é a complicado, seriedade e a complicado. credibilidade, ela faz toda a diferença nesse trabalho, tá. Com Por exemplo, certeza. Você por pode que que quebrar uma nó empresa por lá que na que frente, né. nós entramos nisso, né, por indicação do mentor, João Certo, Kepler, do João Kepler. que é Uhum. mentor do Luiz, e a gente, por indicação dele, foi ano passado que a gente entrou como Uhum. sócio-diretor, e Uhum. nós estivemos em Porto Alegre, uns 2 meses e meio atrás, Ah, né. foi. Nós estivemos em Porto Alegre para conhecer, aí o pessoal até brincava assim: "Mineiro é um bicho desconfiado, né, vem cá para ver se o Eu fiz uma negócio brincadeira, Esse existe mesmo? ver se porque é assim mesmo". quando nós fomos conhecer o Grupo Estúdio, eles informaram pra gente: "Ó, nós temos uma sede em Porto Alegre, com 3.000 metros quadrados, Uhum. 300 e tantos, trabalhadores, tem dezenas de especialistas em tributos". Aí Tecnologia, nós mineiros, backbone. cheguei lá com a trena, fui medir os 3.000 metros quadrados, fui perguntar aos especialistas, Eu não e tá duvido, todo Luiz. mundo lá. Eu não duvido. Cara, assim, eu posso te falar com toda sinceridade, eu fiquei muito impactado com o que eu vi, Cara, é sabe, fantástico isso. em termos de tecnologia, em termos de infraestrutura, de mão de obra qualificada, Você né. sabe o que que eu observo, cara? Já trazendo um pouco, Gerson e Luiz, para o conceito da nova economia que tá tão Sim, hypado aí, que é a tendência. E o negócio de vocês, não só o Grupo Estúdio, a a Soubês, Showbiz, né, e a gente vê essas empresas crescendo, e agora a Grupo Estúdio, você me falando disso, e agora eu sabendo mais da qualidade da entrega, da profundidade da entrega desse produto, do compromisso com o cliente, esse acompanhamento, eu chego à seguinte conclusão: os negócios hoje que estão ligados a propósito, porque esse propósito, ah, a Estúdio e a Showbiz, elas têm uma coisa em comum, que é é de poder ajudar realmente o empresário, sem explorar o empresário é, financeiramente, é justamente entregando uma solução para que a vida do empresário brasileiro se torne mais leve, porque, é, cara, a gente é herói aqui. sim, É. Né, então vem umas ferramentas, vem algumas empresas com um propósito que realmente entregam uma coisa, sem ficar pensando só no sim, dinheiro, sem ficar pensando só no sucesso financeiro, ou pegar o dinheiro e sumir, O que é. se fala aqui é Tanto empreender no Brasil, apesar do Brasil, né. apesar do Brasil, Esse princípio exatamente da isso. Soulbiz, da nossa empresa, é Soulbiz, negócios tem com alma. alma. Com alma, Porque e é porque por isso. trás dos negócios estão pessoas e Tem que ter propósitos. É, propósito, né. Então acho que, isso faz muito match com a nova economia, para quem está surfando nisso, porque afinal, isso vai escalar, tá. O sim, que que vai escalar na minha opinião?
Quando você tem uma empresa com propósito, Luiz, você só vai contratar a empresa que tem um propósito parecido. Sim. Você entendeu? Uhum. Não é aquilo? Jogador bom anda com jogador bom. E assim vai indo, Reação em entendeu? cadeia. Então, eu acho muito interessante isso, porque, de certa forma, é um caminho super positivo. É um caminho que tá falando, que diz, o recado é o seguinte: olha, a gente está aqui para te ajudar, e a gente está aqui para Sim, fazer a maneira certa, a gente está aqui para realmente entregar para você uma ferramenta, um serviço que vai melhorar de fato, não só a sua saúde financeira, mas os caras vão perceber que existe no Brasil empresas sérias, cara. sim. E vamos colocar Entendeu? em prática o princípio da justiça tributária. O que que é isso? Pagar imposto, você tem que pagar só o que é devido. Nem mais Pa nem menos, né. A Exatamente. César o que é de César, Sim. Exato. né. Então, é direito sagrado buscar de volta o que foi pago a mais. Então, princípio da justiça tributária, pagar o que é devido, Pagar o que é mas devido. só o que é Ó, devido. É, é isso. e esse trabalho, Rogério, assim como a Hypert faz um trabalho fantástico, né, sobre a nova economia, a gente está com esse trabalho na Soubis, que é o foco nosso é muito educacional, o resultado é consequência, né, de dinheiro Exatamente, eu acho que monetário é consequência daquilo que você faz. Se você não tem propósito, nada vai para frente. Então, exatamente. por exemplo, a gente tem também um talk show Soubis, onde a gente leva empresários que têm uma trajetória de sucesso, que transformou visão em realidade, né, que são pessoas que são capazes de influenciar toda uma geração de novos empreendedores Maravilha. para fazer esse trabalho, mostrar de forma educacional o que a gente faz. Então, Boa. assim, a gente é um ecossistema Uhum. que engloba empresas que são empresas consolidadas. Consolidados com o mesmo Hoje, commitment, né, hoje o que está exatamente. dentro do ecossistema da Soubis? Grupo Estúdio, Somax e Hum, Hybrid. Não preciso falar boa. mais nada, né? Não Só nave, preciso falar né, mais nada, puxar a né? sardinha, né, um pouquinho. Então, Não, assim, isso é mas maravilhoso. Então, assim, que eu vejo? Eu vejo que a gente está no caminho certo, né, porque o princípio do propósito é você da nova economia, é você transbordar, é você ajudar de verdade quem sim, precisa, etc e tal. Então, fica a dica aí, aos nossos que nos acompanham aqui no HiPod. Vou deixar aqui na descrição, no final, se você me dá uma liberdade, deixar aqui o contato da Showbiz e do Grupo Estúdio. Dá uma ligada, verifica isso aí, eu acho que vale muito a pena, porque assim, sim. 94% dos empresários tem algum crédito tributário para recuperar, é muito alto, é Então, muito grave. é, Né, então vamos se atentar que no mínimo a sua empresa vai ficar em dias aí com o modelo de tributo, beleza? Só queria agradecer aqui, aproveitar, agradecer o Gerson e o Luiz pelo esse bate-papo, acho que tem assunto, a gente podia bastante, entregar né? muitas coisas aí para nossa audiência, mas não vai faltar oportunidade, né? Os Certeza. meninos já estão quase sendo já sul-mato-grossenses aqui, espero vê-los aqui novamente, é um grande prazer, tá? E eu queria que vocês deixassem um último recado para nossa audiência aí. Aproveitar esse finalzinho. Nós vamos voltar sempre, porque nós somos muito bem recebidos aqui, Amém. essa cidade maravilhosa, né. Bom. E é isso, eu quero enfatizar, né, já falei, enfatizar, princípio da justiça tributária, pagar o que é devido, somente o que é devido, e princípio da restituição. Todo mundo tem direito a buscar de volta o que foi pago a mais, né. E Boa. com isso vai melhorar performance, reduzir custo e o compliance da sua empresa. Ótimo. Ajudar os empresários a prosperar. Isso. Ok. Que legal. E Bacana, né? Primeiro, agradecer você, Rogério, ao Diego, pelo acolhimento aqui na Hypert. É muito, muito bom estar aqui com vocês. E tamo deixar junto. assim bem claro para você, empresário que nos acompanha aqui no HiPod, que se você tem interesse em conhecer, aprofundar, entender o que que é recuperação de crédito tributário de forma transparente, ética, correta e segura, você pode contar com a Soubis através do Grupo Estúdio, que a gente vai fazer isso para você de uma forma muito tranquila e segura, que você vai ver o diferencial muito grande, tá? Boa. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um podcast da Nova Economia e até o próximo episódio.